boa noite. Tribuna Independente está no ar diretamente dos estúdios da Rede Vida em São Paulo para todo o Brasil. O tema de hoje, beleza. E beleza tem inspirado poetas e filósofos ao longo dos séculos. E o desejo da beleza física tem levado milhões de pessoas à busca de cirurgias plásticas. A pergunta que podemos fazer nessa noite: quais são os limites que justificariam cirurgias reparadoras? Cirurgia plástica, existe isso? Em 2012, foram realizadas 1,5 milhão de cirurgias plásticas no país, 70% com fins estéticos. Mas até onde isso é uma prática saudável? E o que dizer da cirurgia em jovens adolescentes, que se torna cada vez mais usual? Nós vamos conversar sobre isso nessa noite com a cirurgiã plástica Terezinha Grandino Rodas. Mas antes, nós vamos fazer uma análise do fim de semana esportivo, o Campeonato Brasileiro no Tribuna Independente, com o nosso jornalista do Band Esportes e o nosso comentarista William Lopes. Recebo nessa noite nosso querido William Lopes, nosso comentarista e também jornalista do Band Esportes. Seja muito bem-vindo no Tribuna Independente. Obrigado, Dalcides. Um grande abraço para todos que estão acompanhando o programa. Mais uma vez é uma alegria muito grande estar aqui para a gente falar um pouquinho de futebol, de esportes, do que aconteceu no final de semana. Na verdade, essa alegria nos contagia todas as segundas-feiras e eu percebo que as pessoas mandam perguntas, as pessoas interagem, ao nosso público da Rede Vida participando quando o assunto é futebol. Cruzeiro e Internacional se enfrentaram no Rio Grande do Sul e, pelo que nós percebemos, o líder mineiro cada vez mais lá na frente. E eu tenho percebido também, então, para a alegria daqueles que torcem para o Cruzeiro, que me parece que o céu de brigadeiro. Tudo muito sereno, muito tranquilo. Tá tudo lindo lá, lindo, né? Sem dúvida, viu, Dalcides? Eu vou te contar uma coisa, que fase maravilhosa vive o Cruzeiro, né? Na minha opinião, ninguém tira mais o título do Cruzeiro. Na minha opinião, falta muita coisa ainda, é bem verdade, mas analisando ali a rodada e a classificação geral dos adversários, eu sinto que ninguém vai ter perna para tirar o título do Cruzeiro. Está muito claro na minha cabeça, porque esse campeonato, o problema que os times enfrentam é problema de lesão, problema de suspensão, porque é um campeonato longo de 8 meses. Aí o que acontece com o time do Cruzeiro? Eu tenho falado inclusive aqui, tem opção, né? Tem jogadores, são mais de 11 titulares. Eu sei que 11 entram em campo como os chamados titulares, mas você tem peças importantes no banco de reservas. Então você entra num segundo tempo, quando você pega um time que já está cansado, e aí no Cruzeiro ainda tem bons jogadores lá como opção. Então eu destacaria o Júlio Batista, o próprio Dagoberto, que entra muito bem. Preparados para entrar em campo e fazer Exatamente. Bonito. Então isso faz a diferença. Então o Cruzeiro pode ter jogador suspenso, pode ter jogador machucado, mas vai ter peça para repor, né? E aí pega um segundo tempo com um adversário, como eu estava dizendo, um adversário cansado, ainda você tem peça para ter perna para ganhar. Então, e abriu 11 pontos, é muita coisa. Se a gente voltar no tempo um pouquinho, o Palmeiras em 2009 abriu 11 pontos para ganhar o título, né? Na época do Muricy Ramalho, falamos aqui inclusive. E aí naquela ocasião perdeu, é verdade. Mas eu estou achando que agora a situação é diferente, exatamente por tudo que eu expliquei, das opções que o Cruzeiro tem, e acho que essa vantagem vai aumentar ainda mais e logo o Cruzeiro está comemorando o título. A gente viu aí São Paulo e Grêmio. Na verdade, o São Paulo me parece que passa por essa fase difícil, só que chutando para o gol, né? Eu percebi assim... Criou chance, sem dúvida. Mas o gol não acontece. A minha dúvida é nervosismo demais, é azar mesmo? Será que tem assim um período mesmo? Você acredita nisso? Tem um período assim, parece que as coisas não dão certo? Ah, sim, isso sem dúvida que existe. O São Paulo viveu um primeiro tempo horroroso, né, na zona de rebaixamento. Depois o Muricy Ramalho veio, o time conseguiu se reestruturar, né, principalmente no início. E aí agora o São Paulo vem com 2 tropeços aí, essa derrota em casa não estava no projeto, né? E olha que o São Paulo jogou muito bem, criou chances de gol, teve oportunidades para ganhar do time do Grêmio, só que não soube converter essas oportunidades em gol. O Luiz Fabiano mesmo teve oportunidades para marcar e acabou desperdiçando, e o Grêmio foi lá num dos contra-ataques,
acabou vencendo, um resultado importantíssimo para o time do Grêmio, venceu fora de casa, 1-0, somou 3 pontos, é o segundo colocado do campeonato, aproveitando aí os tropeços do próprio Botafogo do Rio de Janeiro, que perdeu mais uma. Então o Grêmio está vivendo os seus altos e baixos. Então, na partida contra o São Paulo, ficou lá na defensiva e soube aproveitar um lance para fazer 1-0 dentro do Morumbi. Grande resultado para o Grêmio e muito ruim o resultado para o São Paulo, que de novo está ali, próximo da zona do rebaixamento, né? Teve um lance polêmico em cima de uma cobrança de falta do São Paulo, que o Kleber estava na barreira, e ele já estava, vou até mostrar para você, ele estava assim, já na barreira, e a bola acabou batendo bem aqui no braço, né? Então os jogadores acabaram pedindo pênalti, os jogadores do São Paulo. O Rogério Ceni ficou muito revoltado com isso, com a não marcação desse possível pênalti. Foi uma interpretação do árbitro, que não deu o pênalti, mas a gente precisa lembrar o seguinte: o Kleber não levantou o braço no momento da cobrança. Tá. Desde o início, antes do jogador ter cobrado a falta, ele já estava com o braço quietinho lá, né? Então realmente depende da interpretação do árbitro. Acho que poderia até ter dado pênalti, mas o árbitro preferiu não marcar dessa vez. Botafogo que teve aí, perdeu né? Em uma casa, outra partida. Contra a Ponte Preta. Alguns estão me dizendo assim, Dalcides, a liderança faz toda a diferença. E no caso, o Seedorf, ou Seedorf, como já vi várias interpretações, Sim. Mas o líder não está bem, contagia, influencia toda a equipe. E isso pode ter a sua parte mesmo, né? Sim, o Seedorf é um grande jogador, é um líder dentro de campo, né? E não esteve bem nessa partida do Botafogo. Ele acabou até sendo substituído, né? E depois, claro que ele não ficou com uma fisionomia boa ali no banco de reservas quando ele saiu, né? E aí já levantaram a possibilidade de ele ter brigado com o técnico. Sabe, coisa que muita gente aumenta o que demais. Rende no futebol, entendeu? Essa discussão toda. É para vender jornal, é para vender, ganhar audiência. Às vezes o exagero me deixa revoltado, mas tudo bem. Não existe nenhum problema de Oswaldo de Oliveira com o Seedorf. E ele foi substituído porque ele não foi bem. É claro que o jogador que não está jogando bem, ele vai sair chateado, né? Mas não é que teve problema com o técnico. Agora, que foi um tropeço do Botafogo, foi. E eu até disse também, dias atrás aqui, quando eu falava do Cruzeiro já, mais do que eu já falei do Cruzeiro, tem mais esse detalhe. Você analisando os adversários, na minha opinião, esses adversários não teriam perna mesmo para chegar e tirar o título do Cruzeiro, como o Botafogo, Legal. Que sempre soube que ia fazer uma grande campanha, mas que, ao meu ver, com respeito ao torcedor do Botafogo, não ia ter força para ser campeão. Não é à toa que no duelo de Cruzeiro e Botafogo, o Cruzeiro saiu e conseguiu uma expressão, uma vitória muito boa no confronto direto. A gente preparou uma tabela dividida em 2 partes para facilitar os nossos comentários e as análises do nosso William Lopes. Vamos lá. Estamos vendo aí então a Série A, a classificação do Campeonato Brasileiro. Olha lá, o Cruzeiro abriu 11 pontos com relação ao Grêmio, que é o segundo colocado. O Botafogo é o terceiro, 42 está junto ali com o Grêmio, mas perde no critério de desempate. E o quarto, Atlético Paranaense, com 41. O Atlético Paranaense faz uma ótima campanha, mas também a gente sabe que não ia ter perna para ser campeão, entendeu? Mas vai ali continuar brigando pela Libertadores, sem dúvida nenhuma, tem 41 pontos ganhos. E fez um jogo maravilhoso contra o Vitória, um jogo de 8 gols, né? Deixa eu terminar a classificação, a gente fala mais sobre isso. O quinto é o Atlético Mineiro com 35, o Vitória 34, aí aparece o Internacional na 7ª colocação, o Fluminense em 8º, o Santos é o 9º. Preste atenção, as pessoas de São Paulo aqui, olha só, Santos é o melhor paulista, na 9ª posição. Isso há muito tempo não acontecia, porque realmente o futebol de São Paulo sempre, pelo menos está ali na Libertadores, né? naquela faixa inicial da tabela. O Goiás é o 10º, aí vem o Bahia, olha só onde aparece já a Portuguesa, que estava lá na zona de rebaixamento, já é o 12º. O Corinthians, como caiu, estava em 5º, já é o 13º, pelos tropeços. Curitiba, 14º, Flamengo é o 15º, São Paulo é o 16º, e a zona de rebaixamento com Criciúma, Vasco, Ponte Preta e Náutico. Eu até seguraria essa classificação para mostrar o seguinte: olha só, do 8º ao 15º, olha a diferença para você. O Fluminense é o 8º, 33 pontos.
E o 15º é o Flamengo, que é o rival do Flu, com 30 pontos. Só exatamente. 3 pontos, só 3 pontos. Então, o que uma vitória faz? Uma derrota faz um grande estrago e uma vitória faz o time subir até lá na frente, ó. Entendeu? A gente está percebendo aí, então, a classificação. Agora, a gente tem muitos telespectadores que são corintianos. E esse momento que o Corinthians vive, de uma certa apreensão e ao mesmo tempo de busca de caminhos, uma coisa está me chamando a atenção. A forma como os jogadores estão tratando o Tite. Me parece assim, é apoio, é presença, ao mesmo tempo é incentivo. Eu achei muito legal, no momento de crise, essa união, entre aspas, da equipe ao redor do técnico. No meu modo de ver, ficou claro que tem no futebol, quando, né, jogadores se reúnem e, né, derrubam um técnico. Certo. Isso tem, a gente Claro, sabe que óbvio. tem, eu não vou ser A primeira coisa que hipócrita de dizer que não acontece existe. quando o time começa a decair é a queda do técnico. Exato. Agora, nesse caso, é o contrário. Porque se o jogador quisesse mesmo derrubar Certo. o Tite, Esse ele é o não momento. daria a cara, Claro. né, para bater, né, como diz na gíria. Então, o que aconteceu lá no vestiário do Corinthians depois da derrota de 4-0 para a Portuguesa? Os jogadores não deixaram o Tite dar entrevista e os jogadores assumiram a responsabilidade. Olha, nós estamos jogando mal, a fase é muito ruim e quem vai dar entrevista é a gente. É isso aí. Então, foi uma prova. Agora, acabou a paciência da torcida, 4-0, o Corinthians não perdia de 4-0 desde 2005. Né? O Corinthians hoje é o pior, imagina só a classificação do segundo turno. O Corinthians é o pior time do segundo turno, com apenas 1 ponto de 7 jogos do Brasileirão sem vencer e mais um da Copa do Brasil, já são 8 sem vitória. Né? Então o Corinthians está atravessando um momento ruim. Ficou muito distante o sonho da Libertadores, o sonho do título nem falo mais. Né? Então o Corinthians, no meu modo de ver, tem que pensar na Copa do Brasil, que também dá direito à Libertadores. E o jogo da volta contra o Grêmio, no confronto direto, é só daqui a um mês. Então, no meu modo de ver, o Corinthians tem que se preparar nesse um mês para essa decisão contra o Grêmio. Claro, não deixando a atenção de lado do Brasileirão, porque se continuar caindo aí tanto na tabela de classificação, pode correr risco lá embaixo, né? Então, o Corinthians precisa se acertar, reencontrar motivação, apesar do Tite ter insistido nisso, mas não está dando certo ainda. Então, a confiança tem que ser resgatada. E o Corinthians está passando por um momento assim, das lesões que eu falei para você ali do Cruzeiro, né, que tinha opção, e o Corinthians sempre teve opção no banco de reservas, mas os problemas estão sendo muito grandes. Só para dar uma passada aqui com a escalação, para fazer um balanço aqui, olha. O lateral direito, o Alessandro, teve problema de contusão. O esquerdo, o Fábio Santos, também teve. Agora, os 2 zagueiros estão suspensos para o próximo jogo. O Gil com o Paulo André. No meio, o Renato Augusto está fazendo muita falta, que é uma contusão atrás da outra, infelizmente. Está fazendo falta terrível no Corinthians. Aí os 2 armadores, o Danilo e o Douglas, não estão rendendo o suficiente. O Corinthians perdeu o Paulinho, que para mim perdeu meio time, pelo que o Paulinho fez o ano passado, foi negociado. O Pato não está sendo o Pato que todo mundo conhece. O Guerreiro parou de fazer gol, perdeu até pênalti ontem. Então, a situação não está boa, mas é uma fase que todo time passa. Canso de falar aqui que os times passam por oscilações dentro do Campeonato Brasileiro, que é de 8 meses, e o Corinthians é essa fase muito ruim, né? Mas que tem que continuar trabalhando para sair dessa situação toda. Perdeu até mando de campo, vai jogar por causa da torcida, né? Mau comportamento. Ontem mesmo teve garrafada no campo, pode ser punido de novo. Então isso é um agravante. A torcida não tem colaborado nesse sentido. Pois é, isso todo mundo fala, exemplos não faltam, né? E o torcedor ainda faz essa graça, né? Ou porque ele joga alguma coisa no campo, ou é para agredir alguém. Na Copa do Brasil foi sinalizador. Ora, sinalizador que matou o menino lá na Bolívia, né? Então, tá na hora de aprenderem, né? 30 segundos, William. Vamos, perspectivas para essa semana. Jogos. Essa semana nós temos a sequência do Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil vai demorar um pouco. Semana passada nós tivemos a Copa Sul-Americana, mas essa é destinada a mais uma rodada desse Brasileirão, né? Então, a briga continua ali pela Libertadores, pelo título. O Cruzeiro está
passeando nesse Campeonato Brasileiro, e a briga lá embaixo que continua muito acirrada, com esses 4 agora disputando o título. A informação que o Curitiba apresentou um novo técnico hoje, Péricles Chamusca. Foi apresentado hoje para começar a trabalhar no Curitiba, que despencou na tabela também, né? Chegou a ser líder do Brasileirão e andou perdendo muito ponto aí. Meu querido William Lopes, que nós recebemos aqui todas as segundas-feiras, sempre fazendo um resumo do final de semana e, ao mesmo tempo, as perspectivas dos nossos próximos dias. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado a todos, um prazer mais uma vez. Segunda estaremos de volta, se Deus quiser. Segunda-feira. E se eu não trago você, a gente recebe muitas críticas. Amigo, obrigado. Um abraço. Olha, eu tenho várias coisas importantes ainda a serem ditas nesse programa, mas uma coisa que é importante eu dizer agora é cuidar da própria saúde. Quando a gente cuida da própria saúde, a gente está dando um sinal de autoestima, de que a gente se quer bem, de que a gente se cuida, porque quando a gente passa a se cuidar, aqueles que estão ao nosso redor também se sentem muito melhor. Claro, a gente vive em interação com os outros. Amigo querido Kleber, tudo bem? Tudo bem, hein? Só notícias boas hoje. Com certeza. O Brasil inteiro já pode começar a ligar para o Oiti 0800 777 4290. E claro, é a oportunidade única que todas as pessoas têm de cuidar da saúde, ter mais disposição, mais energia. Você que sofre com problemas na área circulatória, diabetes, colesterol, pressão alta, problemas relacionados do coração, infarto, AVC. Se você tem histórico na família, é importante, Dalcides, que possa realmente fazer o tratamento com o ômega 3 da Oiti. E vamos provar para você por que o nosso ômega 3 é diferenciado e por que é legítimo o ômega 3, o puro e concentrado ômega 3 de fonte segura. Pessoas que sofrem com artrite, artrose, osteoporose, fibromialgia, que ninguém aguenta. Fibromialgia causam dores terríveis pelo corpo todo. E nenhum ser humano merece sofrer com dores, né? E também não dá para passar a vida toda tomando antibiótico. Com certeza. E isso que é legal, é um produto natural, por isso que você realmente pode fazer essa suplementação com o ômega 3, o puro extrato do óleo do peixe e o legítimo ômega 3 que você só encontra por esse telefone. Faz o teste. Liga do seu celular que você consegue falar com a Oiti e não paga pelo custo da ligação. 0800 777 4290 e tem promoção. Qual é a promoção? O Brasil inteiro ligando agora. Você vai pedir o Mega Kit do ômega 3. Hoje está imperdível. Para todo mundo ou para os 300 primeiros? 300 primeiros, pedindo Mega Kit. Você ganha 2 meses de tratamento para cuidar da pele com colágeno, 3 formas de pagamento, à vista com desconto. No cartão de crédito tem privilégios e vantagens, boleto bancário, a primeira só daqui 45 dias, gente. Olha que maravilha. Aposentados e pensionistas têm privilégios e vantagens. E a partir de hoje a nova promoção, Dalcides. Qual é a nova promoção? Olha, uma linda fritadeira que não precisa usar óleo. Olha que legal. Eu tenho essa aí. Linda, né? Fantástico. Não sei se você em casa conhece, mas comprando o bom produto, o ômega 3, você vai receber de presente, se por acaso for escolhido. É isso aí. Então, vale a pena você pegar o telefone, vale a pena você ligar e vale a pena você dar um voto para a sua saúde, que é o mais importante. Eu vou convidar você a ligar agora 0800 777 4290. Esse é o telefone para você ligar, pedir o seu ômega 3 da Oiti e passar a ter uma vida com mais serenidade, tranquilidade. Por quê? Porque quando a gente está equilibrado, e o ômega 3 também ajuda a manter o seu equilíbrio, você vai perceber os benefícios no dia a dia e, ao mesmo tempo, você vai perceber também que aqueles que estão ao seu redor vão sentir os benefícios. Com certeza. E novidades vamos trazer no seu programa em relação ao ômega 3 da Oiti. Pode acreditar. E a gente tinha falado que nesses dias nós anunciaríamos o nome. É isso, do contemplado, né? Tá. A contemplada, na verdade, né? Mas, na verdade, a gente tem um nome no GC, né? O nome da pessoa contemplada. Já tem o nome Sueli Rosa dos Santos. Então, a Sueli Rosa dos Santos ligou, pediu o ômega 3 da Oiti e vai receber de presente a TV LED de 40 polegadas. Fantástico. É tanto brinde, gente, que às vezes a gente acaba se perdendo. É verdade. É beleza, é TV verdade. LED. Amigo. Um prazer, como sempre. Ó, 0800 777 4290. Nos vemos na quarta-feira. É isso aí. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas na volta eu quero falar sobre beleza, cirurgia plástica, cirurgia reparadora. Eu gostaria que você enviasse a sua pergunta e você participa com a gente pelo tribuna@redevida.com.br. Rápido intervalo, volto já já, não muda de canal. Vamos lá.
hoje nós vamos falar sobre um assunto que está além de uma simples preocupação com a vaidade, cirurgia estética e reparadora. E na tribuna dessa noite, doutora Terezinha Grandino Rodas, que é cirurgiã plástica com mais de 20 anos de experiência, e na bancada, o jornalista Cid Barbosa. Eu convido você a participar com a gente, a enviar o seu e-mail para tribuna@redevida.com.br. É isso, Paulo. Muito boa noite. Boa noite, Dalcides. Uma ótima noite a você, telespectador da Rede Vida, que sempre participa do Tribuna aqui conosco. Afinal, você faz o programa com a gente. Então participe, envie sua mensagem, envie a sua pergunta para tribuna@redevida.com.br, é o nosso e-mail. Você envia sua mensagem com o seu nome e a cidade de onde você está nos escrevendo nessa noite. E eu já quero começar essa parte da entrevista dando as boas-vindas para Terezinha Rodas, ela que é cirurgiã plástica, e nós já temos várias e muitas perguntas chegando aqui pelas redes sociais. Muito boa noite. Muito boa noite. Vamos aguardar agora as perguntas dos clientes, né? Dos clientes eu estou falando, hein? Das pessoas. E nós temos também nessa noite, aqui na nossa bancada, o jornalista Cid Barbosa. Cid, mais uma vez, seja bem-vindo. Boa noite, Dalcides. Boa noite aos amigos da Rede Vida. Doutora Terezinha. É uma voz de locutor, né? Né? O tema é muito apropriado. Parece que, a doutora vai me explicar direitinho, mas Esclarecer as coisas. parece que o Brasil é o segundo país do mundo em realização de cirurgias. Mas então vamos começar pela questão beleza, visto que muitas das cirurgias, a busca é pela beleza, pela estética. Doutora, existe um padrão de beleza? Existe, por exemplo, aquela forma simétrica, e a gente diz essa simetria que compõe a beleza? Beleza é cultural. Estou falando mais especificamente da face, por exemplo, do rosto, mas também do estilo físico, né? Do arquétipo da pessoa. Mas existe essa referência, alguma coisa que seja padrão ou não? Olha, na realidade, tem pessoas que gostariam que isso existisse, mas você pode ver pessoas belas que não têm um padrão de beleza convencional. Exato, então convencional. Uhum. Então existe beleza em diversos aspectos, né? Então tem assim, aquele nariz, aquele olhar, aquele olho, aquela orelha, aquele rosto. Isso seria muito cruel para todas as pessoas que não têm essa beleza intrínseca, e às vezes nós, como cirurgiões plásticos, não conseguimos chegar a esse padrão de beleza que alguém espera. Existem vários tipos de beleza, não um só. A questão da vaidade. A hora que decidimos pelo tema desta noite, beleza, ao mesmo tempo cirurgia plástica, a primeira questão que nos veio foi exatamente essa. Até que ponto, quando eu procuro um profissional, no seu caso, por exemplo, uma cirurgia plástica, até que ponto eu sou levado pela vaidade ou até que ponto pela autoestima, pelo desejo de, para mim mesmo, me parecer mais bonito? Como é essa questão? O que a senhora tem sentido ao longo desses 20 anos de clínica? Então, as pessoas procuram tentando melhorar alguma coisa. Às vezes elas estão bem na sua vida profissional, familiar, mas às vezes um envelhecimento um pouco precoce ou não, um emagrecimento ou um momento em que se ficou um pouquinho mais cheinho, mais gordinho e que não se sente bem em relação às outras pessoas, elas nos procuram. Não porque estão com problema, mas gostariam de melhorar um pouquinho ou muito, né? Uhum. E aí nós entramos, damos orientação, dizemos se existe uma necessidade de fazer ou não, porque nem tudo é operável, nem tudo necessita entrar para uma cirurgia. E com esse mundo um pouco mercantilista dos últimos 10, 12 anos, que a gente tem visto uma mudança um pouco grande dentro da nossa própria especialidade, as pessoas às vezes acham que vão no cirurgião plástico, vão escolher uma cirurgia e sairão de lá bem. Não é assim. Por isso que nós costumamos sempre fazer uma consulta. Dentro da consulta, nós vamos observando o que a pessoa nos apresenta, qual é a dúvida que ela tem, o que ela gostaria de fazer e depois de um exame bem feito, orientar dentro de uma cirurgia ou duas ou nenhuma, ou a melhor coisa que seria para essa pessoa. E não operar indiscriminadamente
De maneira alguma. Mas tem gente que tem recursos e certamente todos os exames foram feitos e o resultado, por a gente conhecer muitas dessas pessoas pela mídia mesmo, a gente diz, nossa, parece que houve um erro. Houve um erro ou os exames não foram suficientes ou não tem jeito mesmo? Houve um erro em relação a ficar com aquele aspecto plastificado. Então, nós procuramos sempre, vamos dizer, em relação à face, que é aquilo que a gente vê, o resto está meio escondido. Certo. Nós procuramos fazer uma cirurgia de forma que a pessoa fique bem, mas não que fique estigmatizada com uma cirurgia plástica mal feita. Porque se ela for bem feita, muitas vezes você vai falar, nossa, como você está bem, mas não sabe exatamente o que foi natural. feito. Fica natural. Esse seria o melhor, a melhor finalização de uma cirurgia. Estar bem sem que ninguém perceba. Quando você vê caras e bocas e etc., é porque talvez tenha sido um pouquinho, ou feito um pouco demais, ou puxado um pouco demais, ou no intuito de deixar a pessoa, vamos botar uma idade de 60 parecendo uma de 20, que isso a gente não vai conseguir nunca, né? Então, existe aquele exagero em determinadas cirurgias. Não é aquilo que nós orientamos para o nosso cliente. Então, o ideal é o natural, o que fique bonito e que quase ninguém perceba que foi feito. Muitas pessoas parece que não conseguem se enxergar como realmente são. Há casos de pessoas que nunca estão satisfeitas, por mais que tenha acontecido intervenções, enfim. Nesses casos, há necessidade, por exemplo, de um acompanhamento psicológico junto com o trabalho da cirurgia plástica? Seria muito interessante. Precisa ver se o cliente tem vontade de fazer ou tem condições de fazer esse acompanhamento. Você não pode forçar alguém a fazer alguma coisa, se bem que seria extremamente interessante, a forçar fazer algum acompanhamento desde que ela não queira. Principalmente hoje em dia que você, em qualquer especialidade médica, você não é obrigado ou a pessoa não é obrigada a ser submetida a um determinado exame ou acompanhamento ou o que for. Mas se nós achamos que não tem uma indicação precisa, nós simplesmente não indicamos. Orientamos, nós temos clientes assim, que quase todo ano aparecem no consultório com o intuito de fazer alguma coisinha. E nós seguramos as pacientes que nos procuram e que aceitam a nossa orientação. Porque tem gente que chega já decidido. Já chega, já decidido, vou fazer. E quando nós achamos que não tem indicação, nós não operamos mesmo. E eu sempre digo, não está na hora de operar, não é para ser operado, mas você vai encontrar algum cirurgião menos... não vou dizer menos habilitado, às vezes até mais habilitado, que vai fazer e que não deveria e que você não vai gostar depois. Então, nós procuramos ser muito honestos com todos os clientes para que eles tenham, dentro de uma especialidade cirúrgica, que é a nossa, né, o melhor que possa haver para um ou outro cliente, seja Quando a quem senhora for. diz, nós usamos essa metodologia, essa forma, o nós é plural majestático, ou assim, a senhora e mais a associação, alguma coisa, o que é? Então, nós realmente, para não dizer eu, né? Tá. Mas dentro do bom senso da nossa especialidade, o que eu refiro nós seria o bom senso da especialidade. Ok. Nós fizemos uma matéria, eu gostaria que você acompanhasse, a relação entre cirurgia plástica e autoestima. Vamos lá. Melhorar algum aspecto físico que afeta a autoestima. Deixar a pessoa com uma aparência mais agradável, harmônica. Fazer com que ela se sinta mais segura e confiante nas suas relações sociais e no trabalho. Esse é o desejo de quem procura pela cirurgia plástica. Eu não gostava do meu nariz, aí eu dei uma mexidinha aqui, se eu pudesse fazer outra eu fazia, e outras partes do corpo também. Mamas, abdômen, fiz lipo, fiz na face. Quem é que não quer ficar mais bonita? Nosso objetivo é a gente chegar na excelência do resultado, né? Então, fazer o conjunto todo ficar bom. Então, se nós vamos aumentar a mama, vamos também tentar fazer essa mama ficar sensual.
Foi o que fez Bianca. Depois de muito sofrer desde a adolescência com o tamanho dos seios, ela decidiu aumentar as mamas. Sempre fui muito insegura, eu nunca tive nada de seio. Minhas amigas sempre tiveram mais que eu e amigos brincavam e tudo mais. Eu sempre tive problemas com isso. Então eu resolvi um certo dia resolver meu problema, né? E aderi à cirurgia de silicone, né? Implantei 400 ml. Um retoque aqui, outro ali, tudo para melhorar a aparência e ficar ainda mais bonito ou bonita. Segundo pesquisas realizadas, as mulheres buscam, na maioria dos casos, mudanças mais radicais, enquanto os homens querem alterações leves. Mas se você é daqueles ou daquelas que tem vontade de mudar algum aspecto físico, mas que morre de medo de fazer plástica, então prepare-se para a novidade. Com o surgimento de novas técnicas, hoje já é possível passar por mudanças no corpo sem fazer cirurgia. A alternativa que surgiu e que é uma ótima opção é o hidrogel, que é essa substância extremamente espessa. Pro corpo ela tem uma densidade muito maior e ela tem uma durabilidade de 5 anos. Então esse hidrogel ele é colocado como se fosse uma injeção. Mas existe uma técnica toda especial porque você tem que colocar num nível adequado para você ter o efeito necessário. Uma das partes do corpo que pode ser valorizada e torneada com a nova técnica é a panturrilha. O resultado é semelhante ao conquistado com meses e meses na academia. O cirurgião plástico fala dos pontos positivos do uso do hidrogel. O hidrogel nós fizeram uma quinta-feira, segunda-feira o paciente pode voltar à sua atividade de trabalho, estudo, tudo isso. E depois de 30 dias pode fazer atividade física normal. Mas você sabe quais são as cirurgias plásticas que as mulheres mais pensam em fazer? Eu gostaria de botar silicone. Eu acho que é uma próxima cirurgia aí pela frente. Colocaria silicone. Fazer barriga. Quero fazer uma disso aqui, ó, de papada. A autoestima melhora muito, né? Porque o caso era sério. No meu caso, eu sempre desejei muito ter. Quanto mais naturalidade, né, menos visibilidade de uma cirurgia que foi feita. Eu me aceito como eu sou, assim, aprendi a gostar do meu corpo como ele é. Mas eu acho que se for para melhorar a autoestima... Se você não está contente, tem que ficar feliz mesmo, tem que fazer as interferências que precisa. Desde que não seja a pessoa viciada em cirurgia. O que todos buscam? Todos buscam a felicidade. Sou super a favor, já fiz, faço de novo. Para se sentir bem, autoestima, eu acho super válido. Olha que interessante, e as pessoas estão participando e também fazendo seus próprios comentários e trazendo suas experiências de vida. O Leandro, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, ele diz assim que duas coisas estavam incomodando, fiz cirurgias plásticas, nariz grande, orelha de abano. Melhorou muito a minha autoestima e eu me sinto hoje muito mais confiante. Sabe que eu até produzi mais no trabalho, eu tinha vergonha de ficar de perfil, hoje não tenho mais. Um testemunho como esse, me parece que já diz assim, valeu a pena. Sim, vale a pena, porque as pessoas são estigmatizadas em relação ao, não vou dizer que seja defeito, mas uma aparência que tem. Então, um nariz muito grande, uma orelha muito de abano, já desde pequenininho começa a ser ridicularizado pelos coleguinhas, e isso vai minando aquela autoestima que todo mundo fala muito, e quando a pessoa já faz e se sente bem, que é o mais importante, fazer com alguém que faça bem, ela olha o mundo diferente porque o mundo olha diferente. Então você chega e fala, nossa, como você está bem? É diferente. Agora, como você é orelhudo? É um horror. Então, realmente melhora muito a forma com que a pessoa vê a vida depois de uma cirurgia plástica bem feita. Eu sempre digo, bem feita. Os homens parece que estão recorrendo cada vez mais a esse recurso. A presença masculina nos consultórios indica o que para a senhora? Então, indica que eles realmente estão mais vaidosos do que foram há 20 anos, né? Antigamente a turma fazia, poucos homens faziam e geralmente faziam em segredo. Hoje não, eles já procuram para fazer mais,
pálpebra, nariz, orelha, lipo, que é uma coisa muito interessante que o homem gosta de fazer. E é uma cirurgia que realmente tem um resultado muito bom. Então, face também, nós temos tido um aumento um pouquinho maior nesses últimos tempos, e eles têm procurado mais. Já não estão mais assim relutantes em fazer uma cirurgia, já não acham que é coisa só de mulher, eles já se sentem bem também fazendo alguma coisa para acompanhar a parte feminina que se cuida hoje em dia, né? A lipoaspiração, ela é um recurso extremo, é para a pessoa que não tem coragem de, por exemplo, tentar fazer essa queima de gordura através de atividade física? Então, a lipoaspiração não é por esse motivo. Ela vai tirar o excesso de gordura que você não consegue tirar mesmo com um extremo exercício físico. Todos os dias na academia você vai conseguir modelar bem a parte muscular, mas certos depósitos de gordura não conseguem ser tirados. Aí é que entra uma cirurgia de lipoaspiração, como ela foi desenvolvida, tirar o que tem em excesso. Então você vê muitas pessoas que ficam na academia, quase todos os dias ou muitas vezes por semana, mas tem uma barriguinha ou uma região aqui atrás da cintura que não consegue melhorar. Nenhuma academia vai tirar. Aí entra com a lipoaspiração, que é um processo invasivo sem dúvida, mas se for bem feito, com muito cuidado, tem um resultado excelente. É tirar a gordura com a mão. Nós que somos assim leigos na matéria, muitas vezes a gente fica assustado pelos noticiários que a gente vê, por aquilo que a gente vê na mídia, morreu fulano de tal, a outra modelo também, a outra não sei o quê. Tudo isso causa uma certa apreensão. Esse risco é tão grande assim ou acontece justamente de tomar uma proporção pela representatividade que essas pessoas têm e então ganham espaço na mídia? Não, não é só pela representatividade. É que existe muita gente hoje fazendo cirurgia plástica que não é capacitado para fazê-la. E faz em lugares que não seriam os ideais para serem feitos. Porque, de qualquer forma, uma lipoaspiração, uma lipoescultura, uma cirurgia de face, seja qual for, é uma cirurgia. Você não pode ficar fazendo em consultório ou em clínica sem a retaguarda suficiente, porque é uma cirurgia, é uma intervenção cirúrgica. Quanto mais segurança você tem, melhor o seu cliente vai ser atendido. Quanto menos segurança, você vai ter esses casos que, se você for ver aonde foram feitos, com quem foram feitas as cirurgias, né? Inclusive... Tem uma convergência de alguns nomes, algumas... Então, tem sim. Então, a gente procura fazer sempre num lugar onde a pessoa tenha uma segurança e nós também. E 92% das reclamações de cirurgia plástica mal feita, 92% são feitas por profissionais que não são cirurgiões plásticos. A orientação, então, seria, para quem estiver interessado nisso, efetivamente procurar uma entidade que represente os cirurgiões plásticos para obter essa informação. No caso, seria... A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Ela detém todos os nomes dos colegas que fizeram um exame e estão capacitados para fazer a cirurgia plástica. Porque hoje em dia tem muito colega que não é cirurgião plástico e por algum motivo, ou porque se acha, né, em condições de fazer, praticam as cirurgias estéticas ou reparadoras, principalmente estética, reparadora não tanto. E infelizmente não tem aquele background, aquele conhecimento suficiente para poder fazer uma coisa bem feita. Mas tem alguma punição nesse caso? Então, existe punição, mas eu acho que é um pouco moroso. Inclusive, a gente sabe de colega que perdeu a sua possibilidade de ser médico, mas com artifícios, né, advocatícios, eles voltam até a segunda, terceira instância. Mas existe, sim, os colegas são punidos, algumas outras operadoras são punidas, mas é um processo longo. O ideal é você saber com quem você vai fazer, tem muito colega bom, e saber se foi bem feito, qual é o histórico dessa pessoa ao longo da vida, né? O Rogério Rezende, é o Rogério, na verdade, da cidade de Resende, no Rio de Janeiro, diz o seguinte: a senhora acredita que falta bom senso aos cirurgiões plásticos brasileiros? Será que não está valendo tudo pelo dinheiro? Você tem toda a razão.
toda a razão. Às vezes não é um bom senso, é que ele precisa pagar a conta no final do mês, vou fazer o que for que vier e a qualquer preço, o que é uma coisa muito séria também, né? Então, existe essa falta de bom senso, porque a cirurgia plástica ainda é uma especialidade que nós temos clientes particulares, as outras já não, né, os convênios e seguro-saúde já tomaram um pouco mais de conta. Mas, infelizmente, tem colega que faz qualquer coisa, de qualquer jeito, para ganhar um cliente e para fazer uma cirurgia. De Maceió, Alagoas, a Regina Helena, ela diz assim, lipoaspiração ou lipolaser? Me ajuda a esclarecer um pouquinho esses dois conceitos. Pois não. A lipoaspiração é uma técnica desenvolvida por um colega francês fantástico, que eu achei, no começo dos anos 80, que chegou no Brasil, e é a cirurgia soberana até hoje. Fora essa técnica muito bem estudada, muito bem aplicada, muito bem feita no mundo inteiro, existem empresas que vão surgindo, Vibrolipo, Lipolaser, lipoultrassônica, que são derivativos de uma técnica soberana que podem existir, né? Mas o que eu acho é o seguinte, qualquer técnica que terá que terminar com uma lipoaspiração, como o Dr. Ilu desenvolveu, se você faz um lipolaser e vai ter que terminar com a lipoaspiração tradicional, para que fazer o laser, vamos dizer assim, se você vai ter que terminar com uma técnica simples e já de domínio público de muito tempo. Mas existe, sim, a Vibrolipo, que é um tipo de lipoaspiração, o laser, que é outro, você inicia com um laser e termina com a lipoaspiração tradicional. Existe, mas assim, a diferença no final é que vai terminar fazendo uma lipoaspiração tradicional. Mais perguntas de telespectadores, então vamos lá, Paulo. Exatamente, você participa nessa noite, tribuna@redevida.com.br. A Marta de Florianópolis está perguntando, Terezinha, qual a cirurgia mais indicada e se existe mesmo uma mais indicada, a cirurgia bariátrica ou a lipoaspiração? Muito interessante. A cirurgia bariátrica é uma coisa, é para pessoas de grandíssimo peso, né? Foi desenvolvida para isso, pessoas que não conseguem emagrecer, que têm um peso assustador, aonde nós não entraríamos para fazer uma cirurgia plástica de maneira alguma. Então, são pessoas que já estão praticamente doentes de gordura e as outras implicações que a gordura em excesso pode trazer. Então, uma coisa é a cirurgia bariátrica, diminuir o peso drasticamente através de uma cirurgia e depois nós entramos para corrigir aquilo que ficou, excesso de pele ou algum excesso de gordura que ainda tenha, principalmente o excesso de pele que sobra muito depois de um emagrecimento. Então, a cirurgia bariátrica é para um problema e a cirurgia plástica é para outro. Perfeito. Eu vou ter que fazer um pequeno intervalo agora, mas eu gostaria de convidar você a prestar muita atenção em algo que é uma novidade. Na verdade, é um verdadeiro lançamento, mas um lançamento de primeiríssima qualidade, de edições SM. Só para você ter uma ideia, Edições SM é o 5º maior grupo editorial do nosso país. Uma fundação de origem religiosa católica e que tem uma riqueza de publicações didáticas e de literatura com base em valores cristãos, sempre pensando na formação integral do educando. Então aqui vai um convite para as escolas em geral e de forma especial para as escolas católicas. 2 coleções de ensino religioso, a coleção Perto de Mim e o projeto Emaús, material didático para o ensino religioso do 1º ao 9º ano do ensino fundamental. Trata-se de uma proposta de educação religiosa com uma clara identidade cristã e católica, o que leva em consideração, sem dúvida nenhuma, o respeito e, de forma inteligente, trabalha a diversidade cultural e religiosa do povo brasileiro. Eu pude acompanhar passo a passo a elaboração desse material como consultor e sei exatamente aquilo que eu estou falando. Eu apresento a você um material educativo para o ensino religioso de altíssima qualidade, com grande riqueza de informações, uma iconografia
para você que é diretor ou diretora de escola conhecer e ao mesmo tempo passar para os seus alunos, para você que é professor de ensino religioso, que muitas vezes diz assim: olha, Dalcides, eu não estou contente com o material de ensino religioso que a gente tem na escola. Eu convido você a conhecer essas duas coleções. Para você que é pai, mãe de aluno, quer uma formação religiosa sólida para os seus filhos, eu convido você a se informar sobre esse material de Edições SM, 9 livros. Inclusive, esses 9 livros têm a chancela do cardeal arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, que leu e está indicando esse material para todas as escolas católicas. O material inclui também CDs com canções, variadas canções, material adesivo, ilustrações bíblicas, livro do professor repleto de dicas e sugestões para que a sua aula, você que é professor, seja ainda mais eficaz. E o educando vai interagir e, de fato, aprender. No mundo repleto de 1000 propostas, ter uma identidade clara é fundamental. Esse material traz a identidade clara do ensino religioso para as escolas católicas, atendendo assim à solicitação da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, no que se refere ao ensino religioso. Convido você a conhecer mais a Edições SM no site www.ediçõessm.com.br ou ligar para o 0800 7254 876, no horário de atendimento das 9 da manhã às 17 horas. Eu vou fazer um rápido intervalo, mas eu já volto conversando mais sobre beleza, conversando mais sobre cirurgia plástica, e eu tenho certeza que você pode mandar a sua pergunta ou quem sabe o seu comentário para tribuna@redevida.com.br e ajudar a gente a fazer esse programa. Já voltamos já já. Nessa noite em que a gente recebe Terezinha Rodas, cirurgiã plástica, e na bancada Cid Barbosa, que é jornalista. Entre as perguntas que estão chegando, a da Sara Lemos, ela diz assim: doutora, com o avanço da tecnologia em próteses de silicone, eu gostaria de saber qual o melhor material de prótese e quanto tempo seria a validade desse material que eu estou chamando de melhor. Então, realmente, nos últimos anos, houve uma melhora assim, muito grande em relação à qualidade das próteses. Existem marcas excelentes que foram boas desde sempre e outras que já saíram do mercado porque tiveram um problema. Então, com com o melhoramento das próteses de silicone, as de última geração, vamos dizer assim, possuem no seu interior uma quantidade de silicone que não espalha para o corpo, para o organismo, se por acaso a prótese tiver alguma rotura ou alguma punção ou algum corte. Isso foi uma coisa muito interessante. Então, as melhores empresas têm esse tipo de tecnologia. Em si, o produto silicone poderá durar indefinidamente, mas existe uma interação, como tudo no organismo da gente, do produto estático e dentro de uma pessoa. Quais são as circunstâncias em que mais ocorre rompimento da prótese? Grandes traumas, isso vamos dizer o que seria dentro de uma prótese boa, tá? Traumas principalmente, ou punções inadvertidas, que faria com que isso, mas principalmente o trauma, né? As próteses ruins, elas vão se desfazendo e a cápsula em volta vai se desfazendo e aquele silicone líquido ou gel que está lá dentro vai se espalhando pelo organismo, mas são as próteses ruins. Isso nunca aconteceu com a gente, porque a gente sempre usou próteses de boa procedência. Então, como eu estava dizendo, tudo que a gente coloca dentro do organismo da gente tem uma reação, uma ação e reação. Um silicone pode durar aqui em cima para o resto da vida, mas dentro de uma pessoa ele pode ter alguma modificação, uma reação diferente. Tanto que as últimas coisas que a gente tem é assim, a cada 10 anos, depois de ser colocado uma prótese, fazer um exame
hoje, tipo ressonância magnética, e ver se está tudo bem. Se estiver tudo bem, pode continuar. Se tiver alguma coisa, até antes, vamos dizer, né, se o mastologista ou a gente percebe que tem algum problema, aí pode-se fazer a troca dessa prótese. Então, a prótese duraria aqui em cima indefinidamente. Dentro da pessoa, ela pode ter uma variação. Perfeito. Uma dúvida que é um pedido de uma pessoa sobre a diferença entre abdominoplastia e lipoaspiração. Existe alguma diferença? Uma dessas duas atuações aí seria mais segura do que a outra? Então, toda cirurgia tem o seu risco. Tanto faz a lipoaspiração como a cirurgia de abdômen. É a indicação. Às vezes você tem um excesso de gordura na região abdominal sem um excesso de pele e que você pode fazer uma lipoaspiração. É a melhor coisa no caso de uma pessoa que não tem flacidez. Quando a pessoa já tem flacidez, depois de filhos ou depois de um emagrecimento, talvez uma lipoaspiração, mesmo que tenha uma gordura localizada, não seja a indicação correta. Então, aí entraria a abdominoplastia para tirar o excesso de pele que está sobrando. Então, uma coisa para uma indicação para um determinado problema, e que seria a abdominoplastia ou a lipoaspiração. Qual é a mais invasiva? As duas. Quem diz, só uma coisa, quem diz que lipo não é invasivo, é sim. É tão invasivo quanto uma cirurgia que você vá cortar, descolar, só que ela é invasiva lá por dentro, não se vê, mas ela é tão invasiva quanto. Você está participando das mais diferentes partes desse nosso país pelo tribuna@redevida.com.br e que bom que você ajuda a gente a fazer esse programa. Vamos lá. Exatamente, e a gente está esperando a sua opinião, o seu depoimento, a sua pergunta, então envie, faça como a Flávia Gomide, de Pelotas, no Rio Grande do Sul. Ela fala assim, dá o seu testemunho. Fiz cirurgia plástica com fins estéticos há alguns anos, quando ainda era menor de idade. Hoje, pensando em retrospectiva, não a teria feito, ainda era muito nova e, minha opinião, muito influenciável. De qualquer modo, os ganhos em relação à minha autoestima foram consideráveis. Mas questiono, o quanto nossa sociedade, em sua busca doentia pela perfeição, influencia nessa decisão? Dentro dessa pergunta também, o Rogério de Brasília, ele diz assim que ele é pai e ele tem uma adolescente de 15 anos. E essa adolescente quer ter seios maiores, né? A mama, fazer a cirurgia de mama. O que ele diz para ela? Então, nós recomendamos sempre a menina esperar o término do crescimento, terminar a parte de adolescência, então perto dos 18 anos, 17, 18 anos, já teria uma possibilidade de fazer. Sempre que puder esperar é melhor. Se forem casos muito severos e houver uma solicitação de um psiquiatra, de um psicólogo, a menina está entrando em franco problema psicológico porque não tem mama e está com 15 anos, 16, pode ser feito antes, mas é melhor esperar o término do crescimento e do desenvolvimento feminino que se dá perto dos 18 anos. Essas próteses de silicone, elas interferem, por exemplo, nos exames de avaliação sobre câncer de mama? Não interferem. E hoje em dia, e cada vez mais, nós teremos exames melhores para que possa ser visto precocemente. Ela não interfere. Então, existe a mamografia, a ressonância magnética, que é o exame, hoje, é o exame mais atual, e logo mais teremos algumas outras coisas, e o ultrassom. Então, esses 3 exames, ou 2, ou um só, depende do que o mastologista ou o ginecologista vai pedir, ele consegue detectar se tem alguma coisa. A prótese não esconde. Agora, não esconde. naquele autoexame, que há um tempo atrás era recomendado, aquela campanha Se Toque, tal, nesse caso também não influencia? Também não influencia. Então, não temos nenhum caso, né, assim, de problema. A gente tem algumas ilustrações de casos que foram bem-sucedidos e de casos que não foram bem-sucedidos. Vamos acompanhar as ilustrações, por exemplo, né? Tá. É Donatella? Donatella Versace. Certo. Vamos passar próxima. Sim. Tá. Sylvester Stallone. Ok. Sharon Stone. Linda. A gente tem visto alguns casos que depois tomam uma proporção mundial, né?
todo mundo assim, se sente no direito de dar a sua opinião, de dizer gostamos, não gostamos, achamos que sim, achamos que não. Ao mesmo tempo, a gente percebe que essa é uma questão, é uma decisão que depende muito da pessoa. Assim, é uma decisão que não dá para ser influenciado pelos amigos, todo mundo entusiasmado, dizendo vai fazer, ou maridos que muitas vezes, e eu já vi isso acontecer, forçam as suas esposas para que busquem cirurgias plásticas, aqui, acolá e assim por diante. Essa pressão do outro, e pode ser que algum telespectador, telespectadora esteja vivendo isso, eu acho que é muito difícil você deixar que o outro decida por você. Eu já vi situações de constrangimento. Exatamente. Então, a pessoa, em primeiro lugar, ela precisa querer mudar. Não adianta o marido ou a filha solicitar para que mude, porque, em primeiro lugar, a pessoa. Se ela não quer fazer, que tenha liberdade suficiente de dizer, eu não quero. Agora, você falou que o marido força. É mais comum o marido não forçar, não deixar fazer, mesmo que haja uma vontade da cliente, né? Mas, de preferência, a gente tem que conversar muito com o cliente. E numa conversa de 1 hora, 1h30, 2 horas, que geralmente é a primeira conversa que a gente faz com o cliente, consegue-se perceber alguma coisa. Se você vê alguma coisa meio esquisito, que não estou com muita vontade, não faça, porque quem vai sofrer o procedimento cirúrgico, quem vai ter o pós-operatório, quem vai ser anestesiada, quem vai ter uns dias sem poder fazer nada em casa, mesmo que seja uma cirurgia pequena, vamos dizer assim, é a própria pessoa. Nós tivemos o caso... Perguntas de telespectadores, vamos lá. Alcides, o Fulvio Carli, ele é de Canindé, no Ceará, e ele está falando que em 2011 o governo da França recomendou a todas as mulheres que haviam recebido a prótese mamária de uma empresa do país retirassem um implante. Foi constatado que o fabricante do produto utilizava silicone industrial nas próteses, que acabavam apresentando índices de ruptura muito grandes e, portanto, um vazamento dessa prótese, do silicone industrial. As próteses regulares acabaram sendo retiradas do mercado, mas o Fulvio quer saber qual a diferença entre os materiais das próteses e o que foi utilizado nesse caso. Então, essa prótese francesa, que nem tudo que vem de fora é bom, né? Nós temos uma prótese brasileira que é excelente, já está há 40 anos no mercado. Ela teve uma série de problemas. Nenhum cliente que nós temos, nenhum dos nossos clientes, nós colocamos esse tipo de prótese. São próteses de baixo custo, já começa, não pelo fato de ser barato, é porque é ruim. Mas nem chega até o consultório esse tipo de produto. Então, realmente, não foram só as francesas que tiveram esse problema, não. Nós tivemos muitas pessoas aqui no Brasil e foi uma enxurrada de telefonema no consultório para saber que prótese foi que você colocou. Graças a Deus, nunca nós colocamos nenhuma prótese Saber com a providência problema. é fundamental. Cid, vamos lá. Inverter o processo. Nós tivemos agora o caso da Angelina Jolie, que fez a mastectomia radical e... Num caso desse, que teve evidentemente uma repercussão no mundo inteiro, se fala muito, a reconstrução é possível para ela, por exemplo, porque é uma mulher que precisa estar sempre glamourosa. Nas telas, por exemplo, seria possível ela voltar a expor os seios na tela a partir dessa cirurgia? Então, depende de que tipo de mastectomia foi realizada. Hoje em dia tem vários tipos de mastectomia. Uma que você tira totalmente pele e tudo mais, outra que você tira só o conteúdo glandular, onde seria uma reconstrução mamária seria mais simples, vamos dizer assim, né? Mas eu não cheguei a ver, não cheguei a saber qual foi o tipo de reconstrução que ela fez. Mas é possível uma reconstrução? É possível agora, é possível uma reconstrução, dependendo do que foi tirado. Então, existe as quadrantectomias, a retirada só de uma parcela, uma quantidade da glândula mamária, cuja reconstrução depois vai ser melhor. E existe aquela radical mesmo, que você tira a pele e tudo mais, que eu não acredito que seja essa que ela tenha feito. Depois desse caso, houve alguma repercussão na sua clínica, por exemplo? Não houve. Talvez mais em relação aos colegas mastologistas, porque não se faz essa cirurgia
assim, agora eu vou fazer. Tem que ter um motivo, tem que ter um problema familiar que indique uma necessidade de fazer essa mutilação pequena ou grande. Ela só vai chegar para a gente depois, né? Então, na nossa clínica não teve, não, assim, vou querer tirar a mama porque antes vai ter que ser enviado para o mastologista e ele que vai ter que definir o que é melhor para aquele caso em si. Eu estou percebendo aqui que estão chegando vários casos semelhantes àquele pai, o Rogério de Brasília, que tem a filha com 15 anos. O Luiz Caldas Rosa, de Belo Horizonte, ele diz que está enfrentando a mesma questão, só que ele levou a filha a um médico e o médico foi muito otimista, dizendo que tudo sairá muito bem. E ela tem 14 anos e meio, ainda não completou 15 anos. Mas um médico que incentiva 14 anos e meio, 15 anos, não é um pouco estranho? É um pouco estranho, é totalmente estranho. Ele deveria tranquilizar essa menina e dizer que ela ainda vai crescer, que existe a possibilidade da mama crescer e aguardar até a data certa. Mas é que tem a diferença dos profissionais. Existe o profissional correto e aquele que quer operar de qualquer maneira, né? Infelizmente, ela foi levada numa pessoa que não teve a bondade de pedir para esperar um pouquinho até ela crescer um pouco mais. Porque a figura do pai fica difícil, né? Porque desautorizada. aí tem o argumento Exatamente. do doutor ali, né? Do médico, não é isso? Exatamente. E cirurgias reparadoras? Nós estamos falando muito da questão estética. Sim. Né? E hoje em dia, qual é o tipo de cirurgia reparadora que mais preocupa os profissionais que atuam nesse ramo? Olha, a reparadora ela é tão vasta, então existe tudo pode ser reparador, desde o rosto até o pé. Então, os grandes queimados, que são um desafio para os colegas que trabalham, os abnegados que trabalham com essa parte de queimados. Agora, não existe uma reparadora, porque um grande acidente que mutila muito a pessoa, uma perda de substância muito grande que o ortopedista não consegue fazer com que o osso se regenere porque não tem a cobertura da pele. Então, isso entra nas reparadoras. Então, não tem uma reparadora que preocupe mais, porque cada dia aparece uma coisa diferente para quem trabalha com esse tipo de, nesse serviço que tenha bastante a parte reparadora, possa ser feito. No meu ponto de vista, não tem uma, tá? É muito variado, muito variado, depende do que aparece. Reconstruções faciais, retalhos musculares ou microcirurgia reparadora, que é maravilhosa. Então, tem um pouquinho de toda reparadora, quase todo dia, mas eu não conheço uma que seja... Bom, agora nós estamos fazendo muita prótese de mama, mas agora eu não posso dizer que estamos fazendo muita cirurgia reparadora de alguma coisa. Dentro dessa perspectiva, alguém que não envia o nome, tá? Só Luiz. Mulheres vítimas de violência terão direito aqui no Piauí à cirurgia plástica gratuita. A lei foi sancionada esta semana pelo governador Wilson Martins. Vítimas com aquelas sequelas físicas terão direito à cirurgia reparadora pelo Estado. Isso é algo apenas de lá? Ou isso é abrangente a outros estados? Então, eu acho que todos os estados, principalmente São Paulo, se faz essa parte reparadora. E dentro daquilo que o estado pode oferecer para o cliente, né, ele tem que esperar numa fila e tudo mais, mas aqui em São Paulo já se faz. Eu não sei lhe dizer especificamente vítima de problema doméstico ou alguma coisa assim, mas em São Paulo se faz e bastante. Então, São Paulo acho que é o lugar que mais se opera, tanto reparadora quanto estética, né? Mais perguntas de telespectadores. Vamos lá, Paulo. Agora o Guilherme Queiroz, de Bragança Paulista, ele está perguntando, na verdade, se o procedimento padrão em cirurgias plásticas nas mamas informa a procedência do produto. Então, quando você vai fazer uma consulta com um profissional, você explana quais são as próteses melhores, A, B ou C. As outras a gente nem fala, né? Qual o valor, a procedência, tempo de vida no mercado, e o cliente pode escolher de acordo com o valor a prótese A, B ou C, que são muito parecidas.
tá? Que são muito parecidas. Então, um bom profissional vai indicar um bom produto, porque um bom profissional quer uma satisfação e não quer precisar ficar tirando a prótese depois de um pouco de tempo, porque essa prótese é ruim. Informação nessa hora é fundamental. Exatamente. Cid. Existe uma indicação de idade para cirurgias estéticas? Chegar uma época a pessoa ainda fala, eu quero mexer em alguma coisa aqui no rosto, por exemplo, e falar, olha, nesta fase da vida não dá mais? Depende da parte... Quero ver o médico que vai falar isso. Não, a gente não pode falar assim, nessa parte da vida não dá mais, né? Mas você pode pedir os exames dos clientes, da cliente, né? Ver mais ou menos a idade que tem. Se os exames estiverem perfeitos, dependendo da idade, não estarão. Né? Aí você tem uma forma de dizer, olha, já está com 90 anos, é melhor, né? Tem um probleminha de coração, talvez não valha a pena. Mas não chegar e falar assim, já tem 90 anos, você não pode mais fazer. Mas nós temos clientes de 80 anos, que é um pouco antes dos 90, cuja parte clínica está dentro do normal ou está sendo bem seguida por um clínico, que você consegue fazer uma cirurgia para melhorar. Agora, lógico, depende da clínica que a pessoa tem. A Ana Maria, de Curitiba, Paraná, ela diz assim, pergunta para a doutora, quem colocou prótese de silicone pode amamentar normalmente? Normalmente, pode amamentar normalmente, não tem problema algum. A prótese, eu imagino que deve ter sido colocada, bem colocada, não vai dar problema. Pode engravidar, pode amamentar, sem nenhum problema, pode sim. Mais perguntas de telespectadores, vamos lá, Paulo. Tatiana Rumes, de Blumenau, Santa Catarina, perguntando, e quanto às injeções de toxinas botulínicas? Como o próprio nome já diz, é uma toxina e tenho receio em realizar esse procedimento. Existe algum outro que produza o mesmo efeito e seja um pouco mais saudável? Não que a toxina botulínica não seja saudável, porque a quantidade de toxina que é colocada é tão pouca que não vai dar problema depois. Agora, existe a indicação. Então, a toxina botulínica é um paralisante da inervação e vai paralisar a musculatura também. Que para certos locais do rosto, desde que seja, vamos falar na parte estética só, porque ela é usada para outras coisas, é usada para torcicolo, para sudorese, para tiques nervosos. Então, não é só a parte de embelezamento, eu não quero ter ruga na testa ou pé de galinha, eu vou fazer a toxina botulínica. Eu gosto muito da toxina botulínica, eu gosto muito do Botox, que é uma toxina botulínica que já está há muito tempo no mercado, e sendo bem utilizada também, o resultado é muito bom. E não é nocivo, porque teria que ter uma quantidade muito maior a injeção teria que ter uma quantidade muito maior para poder chegar a um nível tóxico que não se chega com esses procedimentos estéticos de hoje em dia, não chega. Cid. Sobre a formação dos cirurgiões plásticos, um profissional que hoje busca atuar nesse mercado, que parece ser bastante rentável, como está o nível aí das escolas, como é que ele chega a essa condição de atuar? Então, o problema é o seguinte, fazemos a faculdade de medicina durante 6 anos. Após esses 6 anos, você faz um exame para entrar numa boa residência médica. Em São Paulo, são pouquíssimas residências médicas e o número é muito pequeno de colegas que entram por ano nessa residência. E, no meu ponto de vista, me desculpe, eu digo, e tem o resto. Né? Então, um lugar como o Hospital Escola, vamos dizer, Hospital São Paulo, a Escola Paulista de Medicina, a USP, o Servidor Estadual, a Santa Casa, tem bons serviços de cirurgia plástica, que entra no máximo 3, 4, meia dúzia de colegas por ano. Então, você vê que é muito, afunila demais. E existem outras pessoas que já começam a fazer cirurgia plástica porque abriu um consultório ou vai em alguma dessas clínicas que aceita qualquer pessoa, independente de ser cirurgião plástico, e vai treinar nos coitados que vão comprar a cirurgia plástica.
Então, a nossa formação é muito longa. São 6 de faculdade, 5 de especialidade. E você vê que nem todo mundo faz isso. Então, hoje em dia a gente vê clínico fazendo cirurgia plástica, ortopedista fazendo cirurgia plástica, otorrino fazendo cirurgia plástica. A minha pergunta foi exatamente por causa dessa questão. A gente vê, por exemplo, em São Paulo, é muito local oferecendo esse tipo de cirurgia. Inclusive, e a gente descobre, né? Exatamente, a gente descobre agora que não existe escola para ter tanto profissional atuando. Não. Inclusive, antes, quando nós começamos, quem ia fazer cirurgia plástica era quem era aquele mais artista, que gostava mais, né? E, de repente, como foi uma especialidade, como eu já falei no começo, que ainda tem o cliente particular, muitos colegas partiram para fazer a cirurgia plástica no intuito de ganhar também. Talvez eles não tenham nenhuma formação muito boa. E quanto a essa parte de pagar, não sei quantas vezes, eu não posso comentar a respeito, porque eu talvez não tenha conhecimento suficiente. A Luzia, de Itajubá, Minas Gerais, tem um caso interessante. Ela diz assim que ela se acha feia. Mas os familiares disseram que ela precisa de terapia e não de cirurgia, porque ela se vê de uma forma diferente que eles estão vendo. Em quem ela acredita? Então, agora é o seguinte, às vezes ela se vê feia, e pode ser que ela seja mesmo. Agora imagina uma mãe falar para a filha, realmente você é feia. Além de ela ser, ela vai ficar péssima. Então tem aquela coisa, não, você é bonita, você é simpática, você é agradável, mas ela olha no espelho e se vê feia. Se houver uma modificação boa, ela pode ficar melhor, é melhor para ela. E às vezes realmente é uma pessoa que não tem nada de feio e que, como aquelas pessoas que são magras e se acham gordas e querem ser cada vez mais magras. Mas aí é um probleminha, ela precisaria ver realmente se é feio ou não. Porque o que a gente fala às vezes é o seguinte, o meu marido falou que eu não preciso fazer cirurgia porque eu estou bem assim. Imagina se o marido fala que tem que fazer. Eu só vi um caso até hoje. Só um caso. É assim, do marido incentivar e ficar em cima. Então. Vamos a mais perguntas de telespectadores. Vamos lá. Agora a pergunta vem de Goiás, vem de Goiânia. Fernanda está perguntando por que você acredita que o mercado brasileiro da cirurgia plástica se tornou um dos maiores do planeta? Bom, nós devemos muito ao Dr. Pitangui, que é uma figura fantástica e que no começo, isso lá para os anos 60, por ele começou a fazer, a ser uma pessoa muito importante mundialmente. Ele é fantástico, foi fantástico e continuará sendo sempre. Através dele, eu acredito que nós tivemos uma projeção maior no mercado. O primeiro lugar onde faz cirurgia plástica, se não mudou, são os Estados Unidos, né? É o maior número de cirurgias plásticas. E o Brasil está em segundo, e os valores brasileiros são muito menores do que os valores americanos. O nosso poder aquisitivo é muito menor do que o americano, mas ainda assim nós temos um número de cirurgia plástica muito grande e devemos aos bons profissionais. Não só o Dr. Pitangui, nós temos outros, podíamos citar, foram muito importantes para levar o nome do Brasil como um país de bons cirurgiões plásticos. Mudou um pouquinho esses últimos anos com esse enxame de cirurgia plástica que não é feita por cirurgião plástico, né? Mas ainda assim é um país tropical, a mulher, o homem gosta de se expor, isso ajuda muito, diferente da Europa, que a pessoa está sempre mais vestida, não se importa se a mama está assim, se uma gordurinha está maior, se tem uma ruguinha. Então nós somos diferentes e eu acredito que seja mais pelo fato de ser, pela capacidade dos nossos profissionais e por ser um país tropical. Eu quero te agradecer muito, porque mas o Paulo está dizendo assim que tem mais uma pergunta que ele não pode deixar. Vamos lá, Paulo. Tem uma última pergunta que eu acho interessante a gente fechar o programa com ela. Quem pergunta é a Carla Gonçalves, de Ribeirão Preto, aqui no estado de São Paulo. Doutora Terezinha, ainda não entendi um ponto. Essa obsessão pela beleza que nós temos, onde ficam os valores em toda essa questão? Tem razão, é difícil a gente, isso aí vai mais não é mais para a parte de cirurgia plástica, é uma parte mais filosófica. Realmente, existe assim um bombardeamento muito grande pela beleza, pela procura da beleza e a beleza aliada ao bem-estar. Agora, a parte
psicológica em questão, acho que a gente deveria falar de uma outra forma, porque realmente existe um pouquinho de abuso em relação a isso, principalmente nesses últimos anos que todo mundo faz cirurgia plástica em qualquer lugar, em qualquer canto e de qualquer jeito. Eu quero agradecer o Cid Barbosa, que é jornalista e nosso parceiro aqui, né? Obrigado, Dalcides. Prazer participar mais uma vez aí do Obrigado. Tribuna. E, Aprendemos doutor, bastante, né? Obrigado aí pelas explicações. As pessoas acreditam que saem da sintonia aí, acompanhando um desenvolvimento bacana dos trabalhos dos cirurgiões. Muito bom. E a doutora Terezinha Rodas, que é cirurgiã plástica, nossa convidada nessa noite. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Eu vou fazer um rápido intervalo e eu já volto com a reflexão filosófica sobre a temática beleza, cirurgia e busca desta perfeição do corpo. Já já. Rápido intervalo. Hoje a gente falou sobre cirurgia plástica. Se num primeiro momento a gente é levado a pensar em luxo, em alguma coisa superficial, com o aprofundamento do tema ao longo do programa, a gente foi entendendo a dimensão, a profundidade desse tema. Cirurgia plástica não é apenas questão de vaidade, é também questão de autoestima, é questão de cuidado com o corpo. Mas eu quero me aproveitar dessa temática para dizer uma coisa. A gente vive numa sociedade extremamente preocupada com seios, com mamas, mas o corpo feminino é mais que isso. Veja, por exemplo, a beleza de uma boa postura, o encanto de um sorriso espontâneo, a alegria de uma boa conversa e a sempre bem-vinda inteligência. Quando a gente quer reduzir demais os atrativos, a gente acaba se tornando uma caricatura da gente mesmo. E hoje se fala tanto em ter o corpo perfeito, mas se fala tão pouco em elegância, por exemplo, em bom gosto. Muitas vezes na sociedade há um excesso e muitas vezes menos é mais. Eu não sei se você já percebeu que uma mulher elegante, ela prefere a moderação à ostentação. Até na joia. Joia pode ser sinal de elegância, sem dúvida nenhuma, mas pode se tornar vulgar quando toma proporções exageradas. Uma mulher toda enfeitada de joias, por exemplo, acaba por se desvalorizar. O excesso cega a possível beleza. Por isso que eu gosto do bom senso, da moderação, essa quase simplicidade no jeito de ser ou de se vestir, traz uma harmonia quase sempre conquistadora, enquanto que o exagero leva à vulgaridade e à tentativa mesquinha de demonstração de riqueza e poder, que acaba inclusive humilhando as outras pessoas. Veja que esse conceito serve para tudo na vida. Quem sabe muito, por exemplo, quem é detentor de grande conhecimento, está seguro disso? Ele não precisa viver dizendo aos outros o quão brilhantes são os seus raciocínios, nem o quão fundamentais são os seus saberes. Ele se impõe não pela arrogância, mas pela naturalidade em transmitir os seus conhecimentos. E veja também quem é rico e tem elegância. Ele não fica proclamando que ele é rico aos quatro ventos. Pelo contrário, quem tem muito, em geral, procura se manter discreto e evita qualquer forma de exposição desnecessária. Veja que os povos mais ricos encaram a própria riqueza com naturalidade. Nos países ricos é natural, é comum ver grandes empresários se deslocando de metrô, de ônibus. Não há necessidade de nenhuma limusine para levá-los ao trabalho. Então, que nessa noite fiquemos com alguns pensamentos capazes, quem sabe, de nos fazer refletir sobre os sinais da riqueza,
do luxo, da elegância, da harmonia, do corpo, da alma e que em tudo nos lembremos sempre. Moderação e elegância andam juntas. E talvez elas pudessem ser a melhor moda para o próximo ano. Fica para você essa reflexão, esses pensamentos e a certeza de que em muitos momentos o menos é mais. Concorda com isso, Pedro? Concordo, Dalcides. Olha, eu aprendi muito essa noite, hein? Eu Achei também. muito boa, muito esclarecedora. Tem uma pessoa na família que passou por cirurgia recentemente. Foi muito legal poder escutar o quão importante isso é para a autoestima, porque realmente muda muito, é muito legal. E sempre com um bom senso, né, com critério. Exatamente. Esse é o nosso objetivo aqui no Tribuna Independente. Vamos lá, Paulo. Dalcides, quero só agradecer a participação de todos os nossos telespectadores, você que está sempre participando através do nosso e-mail, através das redes sociais, sua participação sempre vital, importante aqui no Tribuna Independente. Inclusive, Dalcides, a participação de um dos nossos telespectadores em especial, o Felipe Pelim, que está fazendo aniversário hoje, inclusive participou com a gente. Beleza. E está também participando com a gente. Parabéns a ele, ele que é daqui de São Paulo. Então, muito obrigado a você pela participação, uma boa noite e até amanhã. A gente se vê no Tribuna Independente na quarta-feira, 10h15 da noite. Fique na paz, aproveite amanhã muito bem o seu dia e viva o dia de amanhã intensamente. Tchau, tchau. Muito boa noite.